Bom, vamos falar agora da polêmica do momento na área política catarinense. Polêmica que envolveu a deputada estadual Ana Caroline Campagnolo, do PSL. Em uma entrevista concedida por telefone ao jornalista Altair Maganin, que é colunista e comentarista político do ND, a deputada ficou irritada e ofendeu o jornalista. Maganin questionava o uso das diárias pagas pela Assembleia Legislativa para divulgação do livro de autoria da parlamentar. Vamos entender essa história agora na reportagem da Tatiana Corrêa. Parecia ser apenas mais uma entrevista por telefone para fechamento de uma de suas colunas do ND. Mas o dia de trabalho do jornalista Altair Maganin terminou com ofensas de uma autoridade parlamentar. A ligação foi gravada. A senhora, durante a campanha, falava muito em nova política, né? A senhora, outros deputados, inclusive de outros candidatos, inclusive de outros partidos. A senhora acha que essa é uma postura da nova política? Qual postura? Qual postura? A de utilizar a diária, que é um recurso legal, para ir ao município tratar dos interesses políticos? É disso que você está falando? O motivo da fúria da deputada do PSL, Ana Caroline Campagnolo, foram os questionamentos sobre dados levantados pelo jornalista. Um cruzamento de informações entre o Portal da Transparência e a agenda da deputada mostra que a parlamentar usou diárias da Assembleia Legislativa em datas que coincidem com o lançamento do livro de sua autoria. É possível constatar pelo menos 6 casos nas cidades de Chapecó, Criciúma, Fraiburgo, Guaramirim, Itajaí e Itapuá. A senhora considera correto fazer uso da diária para um evento que, teoricamente, é particular? Eu vou repetir para você, porque às vezes eu fico perguntando se tem algum problema cognitivo para jornalista. Se eu considerasse errado, eu não faria, até porque eu não sou petista e não sou de esquerda, para usar o dinheiro público muito mal gerenciado. Hoje mesmo, o meu pronunciamento da tribuna teve 13 minutos falando sobre o sucesso da nossa visita aos municípios. Se você vai se dar o trabalho de assistir o pronunciamento ou não, isso é um problema seu. Aí vai depender de saber se você é um jornalista bunda mole ou não. Diante do histórico da deputada Ana Campagnolo, eu estava preparado para fazer a entrevista. E eu acredito que muito mais do que um ataque pessoal que não me ofende e não me preocupa, o grande problema é o ataque à categoria, aos jornalistas profissionais e à imprensa de Santa Catarina. Eu acho que isso sim é grave. O caso rapidamente ganhou repercussão. A Assembleia Legislativa diz estar acompanhando a situação e que todos os procedimentos legais foram cumpridos com a apresentação de relatórios de atividades parlamentares. No Portal da Transparência, a justificativa para a cobrança das diárias é genérica, como de praxe, para todos os deputados. Para a deputada, não houve nenhum ato ilícito. Eu vou repetir para você. Eu vou repetir porque eu estou começando a desconfiar da sua capacidade mental. As diárias, elas não são pegas para o lançamento do livro, mas para agendas no município. Se em decorrência de estar no município, eu aproveito a ocasião para, à noite, depois do encerramento do expediente, lançar o meu livro ou não, essa não é uma questão ilícita. Em nota, a Associação Catarinense de Imprensa lamenta um tom desrespeitoso utilizado por Ana Caroline e diz que, mais uma vez, a parlamentar demonstra desconhecer o papel da imprensa e afronta todos os profissionais que diariamente exercem seu ofício. Em outro trecho, a nota diz que, em vez de faltar com decoro, a deputada deveria dignar-se a prestar contas. A Acaerte, que também se manifestou em nota, considera grave as agressões verbais sofridas pelo profissional e destaca que jornalistas têm como missão informar a sociedade sobre os assuntos de interesse público. Advogados analisaram a questão ética e legal. O que há de ser verificado é se, de fato, as diárias pagas correspondem ao atingimento de uma atividade de parlamentar, de reuniões, de apoio, de visita à população que o elegeu e às pessoas que ele representam nessas localidades. Parece que toda a discussão em torno dos gastos com as diárias da deputada Ana Campagnolo e o lançamento do seu livro, realizado nas mesmas datas, servem para que possamos aprimorar o controle sobre o Poder Legislativo. Então, a meu ver, não há motivo para que se considere a atividade da imprensa e a própria reportagem como excessiva. Bom, além das entidades que você viu na reportagem da Tatiana Corrêa, outras instituições também se manifestaram. O Sindicato dos Jornalistas e a Federação Nacional dos Jornalistas manifestaram solidariedade ao jornalista Altair Maganin e repudiam veementemente a reação
classificada pelas entidades como destemperada e desqualificada da deputada Ana Caroline Campanholo. Segundo as duas entidades, o episódio se constitui em um fragoroso ato de cerceamento ao livre exercício da profissão, além de flagrante tentativa de intimidação contra o jornalista. A Associação Nacional de Jornais, a ANJ, também emitiu uma nota sobre o episódio. A entidade considerou lamentável uma deputada ter posições como essas a respeito do trabalho da imprensa e do jornalismo. A ANJ afirma ainda que a deputada mostrou total incompreensão da importância do jornalismo para a sociedade. Classifica o caso como um exemplo de intolerância e conclui dizendo que, ao atacar a imprensa, a parlamentar está atacando o direito das pessoas de serem livremente informadas. Bom, algumas questões sobre esse episódio lamentável envolvendo a deputada Ana Campanholo. Em primeiro, missão da imprensa, acompanhar e fiscalizar os agentes públicos, submetê-los ao contraditório, questioná-los, não importa a cor partidária. Esse é um dos princípios mais fundamentais da democracia. Pelas declarações e pela virulência da resposta, vocês viram agora na reportagem, parece que a deputada em questão desconhece esse pilar da democracia. Quando se fala que o eleitor precisa acompanhar o desempenho, as declarações, o comportamento daqueles aos quais ele confiou o voto, é isso que a imprensa ajuda a fazer. O mandato é uma concessão feita pelo eleitor ao representante político. E esse mandato tem que ser fiscalizado o tempo inteiro. Isso vale para a deputada Campanholo e para todos os deputados, vereadores, congressistas, para o Poder Executivo. A imprensa é uma fiscalizadora a serviço da sociedade, senhora deputada. Acostume-se com isso, aprenda. Em segundo, está de fato o discurso. Ok, não é ilegal utilizar a diária para eventos alusivos ao mandato e, na sequência, fazer um evento privado. É prática recorrente. Mas a deputada não foi eleita sob o discurso da nova política? De negação de velhas práticas que causaram tanto embaraço à classe política? Esse caso não tem ilegalidade. Só que vocês lembram, o auxílio mudança dos deputados federais também não tinha ilegalidade. E foi igualmente combatido. A discussão é importante, é pertinente, é essencial, até porque, deputada, nem tudo que é legal é moral. E que esse caso da deputada Ana Caroline Campanholo, do PSL, sirva até como exemplo para os demais parlamentares no uso das diárias. As senhoras e os senhores estão lidando com o dinheiro do contribuinte catarinense.